Embora atletas se comprometam a celebrar o verdadeiro espírito esportivo, trapacear nos jogos é tão antigo quanto os próprios jogos em si. É por isso que nunca é uma surpresa que alguém se arrisque, e tudo apenas para ter uma pequena vantagem nos jogos com uma trapaça. Às vezes eles são pegos até pelos olhos dos telespectadores, por câmeras e até mesmo por exames. Neste vídeo iremos mostrar os 10 atletas profissionais que foram pegos trapaceando. Marvin Hitz. O goleiro Marvin resolveu trapacear seu rival na cobrança dos pênaltis e de maneira desleal e bem descarada. Como se ninguém estivesse vendo, ele arrancou a grama para atrapalhar o chute de seu adversário. Na hora do pênalti, o jogador escorregou, pois apoiou o pé exatamente onde Marvin havia mexido na grama, e o jogo, que estava 0-0, terminou com a perda do time. Após o ocorrido, Marvin se lamentou e garantiu que jamais tomaria esse tipo de atitude novamente. Ben Johnson. Após quebrar o recorde mundial para vencer a prova mais esperada dos Jogos de Seul, em 1988, o atleta canadense disse em uma coletiva de imprensa: "Uma medalha de ouro, aí está algo que ninguém pode tirar de você." Bem, não exatamente. Um dia depois, o exame antidoping de Johnson para esteroide anabolizante deu positivo. E adivinhe, sua medalha de ouro foi destituída e dada ao americano Carl Lewis. Em 1999, Al-Saad Al-Gaddafi, filho do ditador Muammar Gaddafi e aspirante a jogador de futebol, contratou Johnson para prepará-lo fisicamente. Após jogar uma partida pelo campeonato italiano, Gaddafi também foi reprovado no exame, adivinhe, antidoping. Tonya Harding. Tonya e Nancy eram duas atletas de patinação e também rivais. Porém, em vez de Tonya simplesmente treinar muito para se superar e até os seus oponentes, sendo a melhor, ela resolveu apelar e fez algo um tanto quanto pesado demais. Ela simplesmente mandou seu marido e seu guarda-costas quebrarem as pernas de sua maior oponente. A atleta havia sido atacada com um bastão de metal após uma sessão de treinos e estava deitada no chão, machucada. A maior preocupação no momento foi ficar fora dos campeonatos e acabar fora dos Jogos Olímpicos de inverno daquele ano, o que poderia pôr um ponto final à sua carreira de patinadora. Felizmente as lesões não foram graves e após recuperada ela venceu o torneio e foi para a Olimpíada, ganhando então a medalha de prata enquanto sua rival ficou a ver navios. Margaret de Jesus e Madeline. Depois que a porto-riquenha Madeline de Jesus se machucou enquanto competia no salto em distância, ela não foi capaz de correr o revezamento de 4x400 nos Jogos de Los Angeles, em 1984. Em uma trama que poderia ter sido inventada na vizinha Hollywood, Madeline colocou sua irmã gêmea, Margaret, para competir no seu lugar nas classificatórias. Margaret correu a segunda etapa da classificação e a equipe avançou, mas quando o técnico da equipe porto-riquenha ficou sabendo da artimanha, retirou sua equipe da final. Fernando Vicente. Conhecido como um dos piores casos de trapaça nos Jogos Paralímpicos, esse caso levou 10 de seus 12 membros de um time de basquete paralímpico espanhol a devolver suas medalhas de ouro que haviam vencido em 2000 em Sydney, Austrália. O motivo? Eles não possuíam as deficiências intelectuais que eles alegavam. Tal esquema causou vergonha no esporte paralímpico espanhol, que até mesmo sofreu um abalo em como os atletas com deficiência mental se classificam para a competição. O mentor por trás da trapaça é nada mais nada menos que o ex-presidente da Federação Espanhola de Esportes e que foi obviamente multado. Os falsos atletas foram descobertos pelo jornalista Carlos Ribagorda, que se infiltrou na equipe por 2 anos antes dos jogos. Durante os jogos haviam suspeitas quanto aos jogadores da equipe de basquete espanhola, pois alguns dos jogadores foram reconhecidos na televisão como não tendo nenhuma deficiência. Em resposta, o treinador instruiu seus jogadores a usarem chapéus e óculos escuros ao passar pelo portão de desembarque para não serem notados no aeroporto de Madrid quando voltassem para casa. E obviamente também ordenou que eles dessem ao time adversário mais chance de vitória para não levantar assim mais suspeitas. Máximo Banguera. Em uma partida pela Libertadores de 2015 entre Barcelona e o Guayaquil e o Atlético Nacional, o goleiro do clube equatoriano Máximo Banguera cometeu uma falta gravíssima para parar o ataque de seu adversário.
Após trombar com o atacante, o goleiro, que viu que perderia o chute, se jogou no chão simulando um desmaio a fim de parar o jogo e reverter a situação. Devido à sua péssima atuação, ninguém acreditou em seu desmaio. No final, o goleiro foi expulso e o time acabou perdendo com gols nos acréscimos. Semanas depois, Baguera, que havia pego um pênalti em outro jogo, simulou novamente um desmaio enquanto comemorava, mas dessa vez com um tom de brincadeira. Dora Hagen. Durante os Jogos Olímpicos de 1936, a Alemanha terminou em quarto lugar no salto em altura feminino. Após estabelecer o recorde dos saltos em altura em 1938, uma notícia bombástica foi revelada. Hagen era um homem. Posteriormente, Hagen afirmou que os nazistas o obrigaram a se passar por mulher, pela honra e glória da Alemanha. Ele também teria dito: "Por 3 anos eu vivi a vida de uma menina, era quase entediante." Marion Jones. A atleta norte-americana foi a estrela dos Jogos de Sydney em 2000, uma vez que abocanhou 3 medalhas de ouro e 2 de bronze, tornando-se a primeira mulher a ganhar 5 medalhas em uma única edição dos Jogos Olímpicos. Porém, seus feitos estavam sob suspeita depois que veio a notícia durante o evento que seu marido, C.J. Hunter, um arremessador de peso americano, deu positivo no antidoping para esteroides. Em 2007, Jones admitiu ter usado esteroides antes dos Jogos de Sydney e ela teve de cumprir uma pena de 6 meses por ter mentido aos investigadores federais. Ela foi destituída de suas medalhas olímpicas. Tom Williams. No cinema, ela é muito conhecida para cenas de sangue. Bem, eu tô falando das cápsulas de sangue. No rugby, uma das regras é fazer a substituição de um jogador em caso de ferimento com sangue. Em 2009, quando o time dos Harlequins jogava contra o Leinster e o jogo parecia perdido, o jogador Tom Williams, para beneficiar seu time, usou o método da cápsula para simular um acidente em campo e assim favorecer seu time com sua substituição pelo jogador Evans, que era especialista em chutes a gol direto. Aparentemente ele saiu do campo com uma lesão séria, mas mesmo assim os Harlequins perderam o jogo. Tempos após o ocorrido, descobriu-se que o jogador havia mordido a tal cápsula para simular a lesão e gerar a substituição. O caso acabou gerando uma multa alta para o time, causando também a suspensão do jogador por 4 anos. Fred Lors. Diante de milhares de torcedores compatriotas nos Jogos de St. Louis em 1904, o corredor americano foi o primeiro atleta a cruzar a linha de chegada da maratona. Só havia um problema. Lors havia corrido 16 km do trajeto da maratona em um automóvel após sofrer câimbras no início da prova. Após seu carro quebrar e já recuperado, Lors correu os 8 quilômetros finais e entrou no estádio olímpico antes de todos os outros colegas maratonistas. Entretanto, a trapaça veio rapidamente à tona e Lors prontamente admitiu ter usado o carro. Em outra estranha reviravolta, o real vencedor da maratona, o americano Tom Hicks, havia tomado um estimulante, uma dose de estrictina, uma clara de ovo e um gole de conhaque durante a maratona. O melhorador de desempenho, embora potencialmente letal, estava dentro das regras em 1904. Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos parecidos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e nos acompanhar para os próximos vídeos.